Neste vídeo eu vou te ensinar a criar o seu primeiro agente de inteligência artificial utilizando o N8N. Então a gente primeiramente vou mostrar para vocês como vocês podem instalar e assim como que vocês vão criar passo a passo o seu primeiro agente conversacional simples de forma prática aqui no N8N. E é isso, vamos pro vídeo sem mais delongas, tá ok? Deixa eu dar uma minimizada aqui na minha tela que eu tô mostrando totalmente aqui para vocês. Primeiramente a hospedagem que a gente vai utilizar, a VPS que a gente vai utilizar, que é o computador virtual onde o N8N vai funcionar 24 horas por dia para você. É isso aqui, a Hosting. Eu vou estar deixando para vocês o link com meu cupom de desconto, tá ok? Para você ter, se eu não me engano, são 20% de desconto. Então você vai conseguir pegar sua VPS, já pega um ano, que já fica melhor e você paga mais barato. Vai por mim, tá ok? Eu cheguei a pegar a minha mensalmente, paguei muito mais caro, era para mim ter pegado anual. E aqui no site você pode utilizar, você vai procurar pela o serviço de VPS, que eu já vou deixar aqui para você, tá aqui ó, hospedagens, tá ok? VPS. E aqui ele já vai mostrar para vocês. Eu utilizo esse aqui, ó, KVM4, que eu tenho 4 núcleos, 16 GB de RAM, 200 GB de NVMe e 16 TB de banda larga. Ó, para vocês que estão começando, pega o KVM2, que é baratinho. Que é esse aqui, ó, de R$ 43. Porque eu não indico um, porque é muito fraquinho, é um núcleo só. Você pode começar com ele, não tem problema nenhum. Só que, pessoal, tem diferença de R$ 13. Eu iria de KVM2, pelo menos, ali, para você poder trabalhar. Inclusive, eu utilizei ele por muito tempo. Só quando eu comecei a trabalhar com fluxos mais pesados, que eu fui lá e troquei para o KVM4, tá ok, pessoal? É isso. Sem mais delongas, eu vou pular aqui para minha tela, onde eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, a gente vai cair na tela inicial aqui. E o que você precisa fazer para instalar o seu N8N da forma mais fácil, que a Hosting já deixa preparado para você, é você vir aqui na sua barra lateral, onde vai estar a VPS aqui já, provavelmente vai estar aqui embaixo, que eu pinei aqui. Você vai clicar em VPS. VPS, eu vou tampar os meus dados aqui, tá? Porque tem IP aqui, coisas sensíveis. Você vai clicar em gerenciar, tá ok? Gerenciar. E aqui ele vai mostrar os serviços, ele vai mostrar aqui mais ou menos a banda que você tem, o quanto que ele está sugando do seu serviço. E aqui, o que vai importar para você é isso aqui, ó. Gerenciador Docker, tá ok? E aqui em gerenciador Docker você vai procurar em catálogo, tá, pessoal? E aqui em catálogo tem algumas outras formas de instalar um N8N, como por exemplo, utilizar uma ferramenta chamada EasyPaniel, né, que é tipo um gerenciador Docker, que é praticamente onde você consegue botar composições e controlar elas ali de uma forma única, tá ok? Essa daqui você já instala ali, ele já fica certinho para você, tá ok? Então, só procurar aqui, ó, N8N, que ele já vai aparecer, você vai selecionar e ele vai instalar, e depois é só entrar, tá ok, pessoal? A minha eu não vou instalar, porque eu já tenho, inclusive, a minha eu utilizo o EasyPaniel, eu não utilizo aqui próprio na Hostinger, tá ok? Mas você pode pegar. Inclusive, tem várias outras aplicações que você pode instalar no seu computador virtual, como, por exemplo, OpenClaw, inclusive, que ele não tá aparecendo, eu não sei se é porque mudou o nome, né, que é Multibot também. Enfim, não tá aqui, mas tem, ó, tem outro aqui, ó, OpenClaw. A gente consegue instalar ele aqui com um clique, fazer o deploy, tem um Hermes Agents, enfim, tem várias outras funções. E agora eu vou mostrar para vocês já dentro do N8N toda a interface, tá ok, pessoal? Então, primeiramente aqui eu vou mudar no meu navegador. No meu navegador você vai cair nessa interface aqui, nessa data que eu estou com a versão instável. Instável não, estou com a versão estável do N8N, não me recordo qual é, tá ok? Mas você vai ver que tem vários fluxos de automação, eu tenho de newsletter, eu tenho um Jarvis, que é literalmente assistente, eu tenho aqui resgata compras de carro abandonado, tenho de responder leads no Instagram, tá aqui vai aparecer para vocês. Eu tenho de postagem manual, onde eu jogo vários vídeos ali e dou um start, ela faz. Eu tenho um automático, só de eu jogar, ela faz. Só que como grande parte de algumas coisas eu estou utilizando o Cloud Code e o Codex, eu literalmente, quando termino de editar, eu já dou a API para ele e ele já faz a postagem para mim no automático ali no meu próprio computador. Então, estou utilizando bem pouco essa ferramenta para quase não falar zero, tá ok? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um workflow. Então, a gente vai em Create Workflow, tá ok? É isso aqui, tá, pessoal? Vocês não vão precisar mexer em nada. Vocês literalmente vão cair nessa tela. Se não cair, só vir nessa casinha aqui. Tem nessa parte onde você consegue literalmente criar pastas para os seus clientes ou deixar bagunçado igual eu deixei. Aqui você vai ver a quantidade de requisições, você vai ver as requisições que falharam, você vai ver uma taxa de requisições também, vocês conseguem ver as execuções de vocês disparando aqui também, vocês percebem que aumentaram bem pouco essa semana, porque eu desativei muita automação. Mas eu tava com as 700. Isso é bem pouco. Eu conheço gente ali que tem 2, 3 mil, 4 mil requisições. Só que isso são fluxos que disparam a todo momento. Os meus são muito sazonais ali, tá ok? E, obviamente, eu diminui muita carga de trabalho por utilizar ferramentas agênticas também, tá ok, pessoal?
Então vamos lá, primeiramente eu vou aqui em Create Workflow. Em Create Workflow, a gente vai cair aqui nesta tela. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como funciona, tá ok? Mas primeiramente aqui em cima a gente consegue criar tags, como por exemplo, você pode classificar canal Dark, você pode botar o nome do cliente, você pode botar o seu nome, você pode botar o nome do projeto. Para você depois se organizar, na hora de você for buscar o Workflow, você pode literalmente buscar por tag, é tipo como funciona como filtro também, tá ok? Então você consegue utilizar isso para se localizar, como por exemplo, estudo. Você pode criar um igual esse aqui para você poder marcar como estudo e você sempre achar esse de estudo para você poder excluir depois, tá ok? Então vamos marcar aqui como aula, YouTube, aula N8N. Vou botar aula N8N, tá ok? Aqui a gente consegue centralizar o nosso conteúdo, ele não vai centralizar porque eu não tenho nada. Aqui a gente dá um zoom. Ah, tá, vocês não estão vendo, agora que eu percebi que o vídeo está por cima, mas aqui, ó. Aqui vocês centralizam a imagem, aqui vocês vão dar um zoom, aqui vocês vão dar um menos, e aqui vocês vão limpar o fluxo, como eu não tenho nada, ele vai organizar o fluxo, na verdade, inclusive eu vou deixar até o meu vídeo menor aqui, ele vai limpar o seu fluxo, vocês vão perceber depois, e aqui literalmente a gente pode clicar para adicionar alguma coisa na nossa tela, tá ok, pessoal? Aqui, esse botão faz a mesma coisa desse de maisinho aqui, se a gente clicar ele vai dar várias opções de ações que a gente pode tomar. Aqui a gente pesquisa, tá ok, algum fluxo ou qualquer outra coisa específica, eu tenho fluxos aqui e qualquer outra coisa que eu possa adicionar. Aqui eu posso adicionar notas, tá, pessoal? Coisas para você se lembrar. Você pode botar chave de API sua aqui para você salvar. Você pode botar instruções de como o seu fluxo funciona, se você for passar para outras pessoas. Então, tem muitas coisas que vocês vão fazer, tá ok? Então, vocês podem deixar tudo isso organizado aqui, tá ok? E aqui, literalmente, vocês podem botar o workflow de vocês. Eu nunca utilizei isso aqui, tá ok, pessoal? Então, não tem muito o que falar. Então, vamos para a parte prática. Fora isso, eu vou mostrar aqui para vocês onde a gente vai ver execuções, né? Como, por exemplo, tudo que aconteceu no seu N8N agora, depois, ou quando você nem estiver aqui, ele vai mostrar as execuções, ele vai mostrar os erros e você vai poder identificar para poder consertar o seu fluxo. Como você pode ver as que estão certas e até verificar os próprios nodes, eles vão ficar marcados. Vocês vão ver isso aqui depois que a gente utilizar a primeira vez, tá ok? Então, pessoal, eu quero que a aula seja muito didática, então eu vou mostrar para vocês ponto a ponto, tá ok? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai clicar no maisinho, e aqui, como é que funciona o 8N, pessoal? A gente tem gatilhos, que são coisas que fazem o nosso fluxo funcionar, né? Primeiramente, como por exemplo, para eu ter uma vontade imensa de dar uma porrada na cara de alguém tem que me acertar ou me fazer raiva, isso é um gatilho. O meu gatilho para mim te acertar um socão na sua cara, você fazer raiva. Então, praticamente é isso. Então, o gatilho vai funcionar como uma forma de iniciar o seu fluxo. E a gente tem vários. A gente pode utilizar um de horário, que seria esse onde ele dispararia a cada minuto, a cada hora, a cada 2 dias, a cada 3 dias, de noite, de manhã. Então, a gente poderia utilizar. Vamos supor que todo dia eu tenho que olhar meu e-mail. Então, através desse fluxo aqui, eu conseguiria todo dia, às 9 horas, o fluxo vai disparar e vai olhar o meu e-mail sozinho, todos os dias, e te trazendo informação dependendo da lógica que você fez, tá ok? E aqui eu não quero utilizar esse, tá ok? Mas a gente tem um webhook, onde a gente vai botar um link em alguma plataforma, sistema, para a gente retornar dados, tá ok? De forma totalmente automática ele iniciaria. A gente tem um formulário, tá ok? A gente tem o chat, que é o que a gente vai utilizar, tá ok? Que é esse aqui, onde a gente vai literalmente conversar com a IA. E a gente tem também aqui o de gatilho manual, que é onde, dependendo, a gente pode iniciar o fluxo aqui, clicando em Execute Workflow, apesar que você pode simplesmente clicar, todos os fluxos vão ter esse play aqui, para você simplesmente executar ele de forma totalmente manual ali, tá ok? Ao invés de ter que disparar qualquer outra coisa do tipo. Primeiramente, vamos começar com isso aqui. Para a gente abrir o chat, para a gente conversar, a gente tem que clicar nele, Open Chat, e vai mostrar o chat bem aqui embaixo, inclusive deixa eu subir a tela aqui. Tá ok? Deixa eu subir a minha câmera também, que eu estou utilizando o sistema. Vou subir. Vou arrastar aqui também. Você percebe que nas extremidades, ó, você consegue arrastar para você poder organizar. Eu vou deixar aqui, vocês conseguem ver tudo. E aqui eu vou mandar um olá, tudo bem? E aqui ele vai retornar, o fluxo foi disparado, tá, pessoal? Então vocês percebem aqui que eu tenho o meu input, tá ok? Chat input, e depois eu vou ter o meu output, que vai ser o retorno do meu agente. Mas para isso a gente precisa tratar as informações. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês. Esse esquema, ele retorna nesse formato aqui, onde você consegue ver o campo da informação e a informação que chegou, como por exemplo, vamos supor que eu estou puxando dados de uma planilha.
Se eu puxar dados da planilha, ele vai vir um campo, como por exemplo, campo de e-mail, e aqui vai vir o campo da informação, que seria, no caso, o olá, tudo bem? Ou seria o meu e-mail, no caso, o campo, a coluna e o e-mail. Seria praticamente assim. A tabela viria aqui nesse formato, eu não utilizo. E o JSON, que é esse formato aqui que a gente também utiliza às vezes, só que formato mesmo é esse aqui, tá? Que o formato JSON é interessante, porque eu literalmente posso editar essa informação aqui pinando ela. Pinar é literalmente salvar esse retorno. Toda vez que eu disparar ele, ele vai retornar essa mesma mensagem. Por que isso é importante, pessoal? Quando você utiliza isso, quando você está com um fluxo grande, se você não tiver isso, você não consegue ir organizando as informações, você vai ter que executar node por node no seu fluxo, gastar crédito, gastar IA, gastar tempo, porque aí vai demorar, porque vai ter que executar tudo, para poder corrigir um problema, sendo que se você pinasse, deixasse as coisas ali, você poderia já usar aquelas informações anteriores, sem executar o fluxo, para poder corrigir o problema que você tem, tá ok? Mas aqui, como por exemplo, já no fluxo, se eu clicar em OnePin, deixa eu ver aqui o problema que eu tive, OnePin, e eu vim aqui em settings, deixa eu excluir esse chat aqui que eu acho que o meu deu problema. Aí, ó, chat, sended message, não, tá errado. Deixa aqui de novo, trigger, chat, ainda continua, né, pessoal? Deixa eu dar um Ctrl R aqui na página aqui. Dar um Ctrl R que ele não tá deixando eu selecionar. Vamos ver se vai. Aí, agora vai. Olá, tudo bem? E aqui, pessoal, literalmente eu poderia vir aqui nessa canetinha, clicar e remover esse tudo bem. Então, eu posso modificar a informação que eu enviei para mim poder tratar ela de um outro formato. E aí, como por exemplo, se eu vim agora e executar ele está pinado com a informação porque eu editei, ele vai me retornar o olá e não o olá, tudo bem, tá ok? Como eu posso vir ali depois e mudar e ele deu o mesmo BO ali, beleza, não tem problema, tá bom? Deixa eu executar ele aqui de novo. Eu vou copiar a mesma informação. Olá, tudo bem? Ele executou novamente, está aqui. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente precisa organizar essa informação. E como que eu faço isso? Aqui, se você vir maisinho, a gente tem um Data Transformation, né? Que é praticamente alguns nodes que são isso aqui, ó, porque o N8N, ele é arrastar e plugar e organizar a informação, tá? Você não precisa programar código nem nada. Então, a gente tem um Data Transformation, onde a gente vai clicar, vou clicar, e vou procurar por Edit Fields, tá, pessoal? Ou Set, dependendo. E aqui nesse Edit Field, a gente organiza essa informação. Como, por exemplo, se eu simplesmente pegar aqui, ó, e arrastar, ele vai vir o Session ID, que é esse número aqui, que provavelmente a gente vai precisar, tá ok? Porque a gente vai precisar dessa informação depois. Então, por quê, pessoal? Porque é importante você fazer isso. Porque dependendo do fluxo, às vezes grande parte dos fluxos são feitos com webhook, tá? Chega umas 300 informações aqui. Então, imagina você, toda hora que você for precisar dessa informação, uns 4, 5 nodes lá à frente, você ter que vir aqui para você poder pegar uma única informação. Se você tivesse deixado aqui organizado, você ia ter especificamente ela mesma. Então, a sua dor de cabeça ia ser bem menor para você poder pegar e jogar. Na verdade, não dor de cabeça nenhuma, porque ela já está organizada. Então, eu vou pegar o chat input, ao invés de ser chat input, eu vou botar mensagem. E agora a mensagem, se eu der um start aqui, inclusive eu posso vir aqui e modificar o nome também. Todos os nodes você pode colocar o nome, informações. E através disso, se eu clicar aqui no play, ele vai executar e aqui ele vai me retornar todas as informações anteriores, as mesmas informações daqui, ele vai vir para cá, só que renomeadas. E por que isso é importante, pessoal? Você percebe aquele que ele me retornou isso aqui. Lá na frente, ele vai aparecer todos os nodes que foram executados anteriormente. Como eu falei, se tivesse várias execuções, como por exemplo assim, que ele, dependendo do fluxo que você ativou ali, ele vai ter muita informação. Mas se eu vir na de Edit Field, só vai ter essas duas organizadas. Só o que eu preciso, nada mais, nenhuma informação a mais, nenhuma dessas informações inúteis aqui. Então é assim que você utiliza para organizar, e como eu falei, o campo mensagem e o campo Session ID com o nome certinho para você não se perder, tá ok? Então aqui, o que a gente vai fazer? Só com isso aqui a gente já consegue trabalhar, tá, pessoal? Então aqui, o que eu vou fazer? Para a gente fazer o nosso primeiro agente de IA, é vir aqui IA, em IA, AI, agente. E aqui a gente vai mudar de Chat Trigger Node
tá ok? Para define below. E o que que a gente vai fazer com essa mensagem, tá ok, pessoal? Literalmente, a gente vai vir aqui no olá, tudo bem? A mensagem e a gente vai jogar ela aqui. Por que acontece? O prompt user, a gente tem que dar a mensagem para a IA entender qual o contexto que ela tem que responder. Eu poderia tanto botar esse prompt user, que é o resultado, inclusive tá JSON.message, você percebe que aqui ele já está a resposta que foi. Então, ele já fica ali como, por exemplo, um campo de variável de texto que você pode preencher. Você tanto pode botar o prompt do seu agente, que seria, você é um agente especialista em responder dúvidas das pessoas sobre inteligência artificial. Esse seria um prompt. Utilize esse campo como informação para responder a pessoa. Isso aqui seria um modelo de mensagem, como aqui embaixo, se eu não me engano, também tem um system message, como a gente pode botar o prompt aqui e somente o input da pessoa anteriormente. O input, que é a mensagem que a pessoa enviou, e o prompt do agente aqui você pode mandar separado, mas se você quiser mandar junto aqui em cima, dá também, é só para você se organizar, tá ok, pessoal? Mas aqui, ó, como por exemplo, Helpful Assistant, você é um assistente, tá ok? Ele praticamente está escrito isso. E aqui ele não vai responder por quê? Você percebe que ele tem esses gatilhozinhos aqui, é demais. E aqui eu consigo conectar um LLM, você vai perceber que tem várias aqui, ó, tem ChatGPT, tem várias outras. Como você tem memórias aqui, né? Memórias simples, memórias com outros sistemas para você poder conectar. Como você tem tools, que são ferramentas, você consegue conectar outro agente dentro do agente. Esse agente aqui poderia ser um orquestrador que chama outros agentes para fazer funções específicas para você. Então, você não precisa dar várias funções para o agente. Como, por exemplo, se seu agente tem que mandar e-mail, responder o WhatsApp, atualizar o Notion, você poderia criar subagentes, que é o que a gente chama, que vai fazer o Notion, que vai fazer mandar o e-mail e que vai mandar a mensagem. Esse aqui ele orquestraria, como por exemplo, eu mandaria uma mensagem, preciso enviar a mensagem para o WhatsApp para esse número. Tá. Esse agente aqui, ele entenderia que a mensagem é para o WhatsApp e acionaria o subagente que seria responsável por enviar uma mensagem no WhatsApp. E aqui a mesma coisa, você teria que botar o prompt, teria que dar acesso, obviamente, à API de WhatsApp para ele, dependendo de onde você vai utilizar. Então, essas são coisas mais avançadas, mas tudo pode ser feito, só para vocês entenderem, tá ok? E aqui, o que a gente vai fazer, pessoal, é simplesmente conectar um modelo de inteligência, primeiramente, que é o Chat Model. O Chat Model, eu vou procurar um que eu utilizo que se chama OpenRouter, tá ok, pessoal? O OpenRouter você pode procurar por um site aí, tá ok? Deixa eu ver aqui se eu der um Ctrl T. Aí, ó, OpenRouter. OpenRouter. Você pode simplesmente ir pegar a chave de API com ele, tá? Você bota créditos, pode botar tipo $5 e escolher qualquer modelo de IA que você quiser, que você vai conseguir fazer ali, tá, pessoal? Então, voltando, eu escolhi o modelo do GPT-4 Mini para mim poder trabalhar mais, como vocês podem perceber, ela tem milhares de modelos. Você escolhe mais barato, mais caro, depende muito do que você está querendo fazer. Esse aqui, como algo mais simples, esse aqui dá conta, tá ok? Então, tá aqui. Agora eu vou disparar um node para ele continuar, ele está aqui, ele vai disparar de novo, e ele vai me entregar a resposta. E a resposta que ele me entregou, como por exemplo aqui, ó, foi ali, olá, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, olá, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Essa foi a resposta dele. Eu mandei um olá, tudo bem? Como ele literalmente está aqui, um helpful assistant, ele me respondeu. Mas agora, deixa eu falar. Olá, me chamo Christian. Pode me ajudar? Eu vou mandar essa mensagem para ele. Olha, vocês percebem que ele disparou. Olá, Christian. Claro que eu posso te ajudar. O que você precisa? Agora, se eu perguntar para ele qual é o meu nome. Aí, ó. Eu não sei qual é o seu nome, pois não tenho acesso às informações, a menos que vocês a compartilhem comigo. Vocês lembram que eu literalmente acabei de falar para ele: Olá, Christian. Claro que eu posso te ajudar. O que você precisa? E agora, uma mensagem depois eu mandei para ele e ele não soube mais o meu nome, ele não lembra mais do meu nome. Por quê? Como eu falei antes para vocês, a gente precisa trabalhar com uma coisa que se chama memória, tá? Se você não botar memória nos seus agentes, independente do que seja, você não vai conseguir trabalhar com ele, porque ele não vai lembrar das coisas que você estiver falando. Então, é importantíssimo que aqui você clique em Memory. Você pode utilizar qualquer uma dessas aqui, mas para hoje a gente vai utilizar o Simple Memory, tá, pessoal? O Simple Memory lembra do Session ID, né? Porque ele precisa
ter um destinatário que ele está respondendo, porque imagina só se você responde o WhatsApp. O Session ID seria cada número da pessoa, porque ele salva a memória daquela conversa para poder lembrar quando esse número novamente manda mensagem. Então, o Session ID é isso. É literalmente o número da sessão da pessoa, como se fosse a senha dela que ela vai utilizar para consultar informações daquela pessoa, tá ok? E o Context Window Lite é a janela de contexto. Quanto ele vai lembrar de você? É igual o ChatGPT, né? Para ele lembrar das coisas que você faz, você quer alimentar ele bem. Quando você vai para outro chat, é como se ele começasse tudo zero. E é praticamente aqui. Então, a janela de contexto que eu tenho com ele é 5 mensagens. Depois de 5 mensagens trocadas com ele, ele vai resetar tudo. Então, é importante que você tenha em mente quanto você vai conversar com ele. Você pode botar, tipo, 10, quanto você quiser, tá ok? Então, vamos deixar 10. E aqui, pessoal, inclusive, se não desse certo esse chat tree, que às vezes dá erro dependendo do node que você utiliza, você poderia botar aqui, ó, o define below, que aqui você botaria o session ID, que daria na mesma coisa, que inclusive quando tiver verdinho é porque tá show, tá ok? Quando tiver vermelho é porque isso aqui que você fez tá errado, tá ok? Como por exemplo um define, nem apareceu informação aqui embaixo, deu erro. Então aqui ele já fica como expressão. E se fosse fixo, ele não funcionaria. Fixo é mais para quando é texto, alguma informação assim que você está botando. Se for expressão, que é como, por exemplo, uma informação em JSON, que é o que você está arrastando aqui para poder utilizar, ele precisa ser em expressão, tá ok, pessoal? É isso. Mas você percebe que aqui eu botei só o 10 aqui, ele já foi, não precisa de nada. Mas se eu botasse a expressão, ele automaticamente modelaria essa informação. Vou deixar aqui, porque não muda nada. Tá ok? Mas agora eu vou vir aqui, ó, você consegue resetar o chat. Eu vou clicar e vou falar: olá, meu nome é Christian. Pode me ajudar? Aí eu vou clicar, vou mandar para ele. Você percebe que todos os nodes foram utilizados. Quando passa assim, ó, é porque ele foi utilizado. Se não fica no verdinho, é porque não foi usado aquele node, tá bom? Falo isso porque às vezes a gente vai botar no prompt utiliza X ferramenta e ele não utiliza. Aí para você saber isso é simplesmente ou ele vai ficar um vermelhinho que deu um erro, ou ele não vai marcar nada porque aquela ferramenta não foi utilizada. Aí ele tá aqui, ó. Olá, Christian. Claro que eu posso te ajudar. Como posso ser útil para você hoje? Sem prompt nenhum, só com o que ele botou lá que ele é um assistente. Aqui a gente literalmente poderia perguntar para ele assim, qual é o meu nome? Para ver se ele lembra agora da gente. Qual é o meu nome? Aí, ó, seu nome é Christian. Como posso te ajudar, Christian? Aí lembra que antes ele não lembrava, agora ele lembra, porque a gente deu a memória, a gente deu o cérebro para ele, e agora a gente deu a cura pro Alzheimer dele, tá? O que que é isso aqui? Então a gente literalmente tem um agente, só que o agente ele precisa de mais coisa. Vamos supor que eu quero que ele calcule para mim faça um cálculo matemático, tá, pessoal? Como, por exemplo, eu poderia vir aqui para ele e dar uma tool de calculadora. Calculadora que tem aqui, calculadora. E aqui eu vou conectar, é só arrastar, ó, você vai pegar aqui, ó, vai arrastar a tool de calculadora. E aqui agora eu vou vir aqui no meu agente, que é o que a gente precisa agora para fazer, mas antes disso eu vou fazer para ele. Vamos fazer uma pergunta para ele. Quanto é 20 mais 20? Não que ele, provavelmente ele vai conseguir responder, né, que é uma pergunta simples, né, mas não sei, vamos lá. 20 mais 20 é 40. Aí, ó, mas o que que acontece? Ele utilizou o Node para executar. Sem eu botar o prompt, ele já fez. Mas é importante sempre botar que ele tem aquela informação disponível para ele utilizar, tá? Senão, dependendo da quantidade de prompt, não dá bom. Mas eu vou remover e vou fazer a mesma pergunta, ó. Vou resetar o chat, obviamente, porque senão ele vai utilizar da memória dele para te responder a mesma coisa. Quanto é 20 mais 20? Aí, ó, 20 mais 20 é igual a 40. Ele consegue, mas se eu pedir cálculos mais diversos, né? Dificilmente ele vai conseguir, mas é uma IA, ela vai ir. Por que eu falo para usar calculadora, pessoal? Porque grande parte das vezes ela faz cálculos errados. Então você der para ela a calculadora, a chance dela errar, de alucinar é menor. Então eu vou deixar aqui uma calculadora, tá ok? Porque assim eu posso fazer outras coisas aqui, inclusive que eu tô pensando aqui agora, tá? Mas eu vou resetar aqui de novo, agora a gente vai prosseguir. Como por exemplo, agora eu vou fazer o prompt dela. Você é um especialista em inteligência artificial, cloud code e chat GPT e tira
tira dúvidas das pessoas sobre isso. Você pode utilizar a tu calculadora, para responder com exatidão cálculos e resumos matemáticos. E tem uma coisa aqui também, pessoal, que é importante para ele saber a data do dia de hoje também, que é isso aqui, ó, a expressão, chavinha aqui, ó, now. Se eu não me engano é assim, ó, now. Aí, ó, já apareceu ali pra gente, now. Se você não der isso aqui para ele não vai saber que dia é hoje, tá ok? Como, por exemplo, ele já até me mostrou a data aqui que eu tô gravando. Se eu fazer uma pergunta que dia é hoje, como, por exemplo, que dia é hoje? Que dia é hoje? Aí ele vai executar hoje é 27 de abril de 2024. Não tem lógica nenhuma. Mas, se eu vim aqui pegar o mesmo expressão, não, hoje é dia XXX, e agora eu perguntar para ele que dia é hoje. Aí, hoje é dia 18 de 2026. Como pode ajudar com mais alguma coisa? Viu só, pessoal? São várias coisas que a gente vai utilizando que precisam ter, que a gente é idiota. Não tem, não tem outra palavra. Tá ok? Então aqui é isso, pessoal. Eu vou dar uma mini pausa aqui, porque eu vou fazer uma planilha aqui pra gente. Voltei, pessoal. Foi bem rapidinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar uma outra tool aqui, tá ok? Como, por exemplo, se eu clicar aqui na tool e clicar em Sheets, Google Sheets, vai aparecer a tool do Google aqui, tá, pessoal? E aqui o que acontece, pessoal? Eu não vou clicar aqui, mas para você conectar, você precisa ter um registro na Google Cloud. Eu vou deixar o link ali, tá ok? Você precisa criar cadastro, botar pagamento. E lá você vai ter tanto o token de acesso que você precisa, tá ok? Inclusive, eu até fiz merda que sem querer eu mostrei, mas na edição eu vou remover. Como o ID da sua conta. Vai estar tudo explicadinho, são só 2 campos para você preencher. Tá ok, pessoal? E aqui a gente tem alguns formatos que a gente pode preencher, tanto de forma manual como de forma automática. E aqui eu vou botar o nome de uma planilha. Vou botar planilha, meio óbvio demais, e vou dar um Ctrl 2 aqui para mim poder mudar de página. Eu criei essa planilha aqui, eu preciso dar um nome para ela. Vou botar como aula. E aqui na sua planilha, pessoal, você precisa salvar informações. Eu quero salvar nome de pessoas aleatoriamente, como por exemplo, eu quero botar aqui Jake não, nome de pessoas, nome, e-mail, telefone. Deixa eu dar minha agonia aqui para diferenciar eles. Vou botar um bold. Aqui o nome, vou botar o meu, Christian. Vou botar um segundo nome aqui, sei lá, Jake. Jake Peralta aí, se alguém já assistiu Brooklyn Nine-Nine. Jake Peralta. E vou botar outro nome aqui, sei lá, Maria. Mais outro aqui, sei lá. Um nome aí, cara, um branco agora, sei lá, Matheus. E aqui, cada um, eu já vou até pegar aqui, ó, mateus@gmail.com. E assim por se vai, tá, pessoal? Vou botar aqui para cada um. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nome aqui. Vou botar aqui também o e-mail, para ter uns e-mails aleatórios. E aqui vai continuar Matheus. Deixa eu agora eu mexer nessa planilha aqui para ela ficar mais esticada. Agora o número de telefone, eu vou botar, sei lá, aleatório aqui de cada um. Deixa eu botar mais dois números para compor. Aqui mais outro aleatório. Aí, ó, agora a gente tem número de telefone, a gente tem e-mail e a gente tem a planilha chamada aula, inclusive N8N. Que inclusive agora o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar ela lá agora. Então eu vou mudar aqui. Vou vir para a planilha. Não sei se o meu vai dar zero, porque eu tinha dado um erro no meu aqui. Mas vamos ver se ele vai procurar. Ele não vai. Então o que eu vou fazer?
A gente tem 3 formas aqui. A gente tem o URL, que a gente pode inserir o URL aqui da nossa planilha, e a gente tem também o ID, onde a gente pode pegar o ID dessa planilha. Vou até tirar aqui da tela aqui, para poder mostrar para vocês, não tem problema nenhum, isso aqui não vai estar permitido. Deixa eu dar um aqui, ó. O ID da planilha vai ser isso aqui, ó, pessoal, tá vendo? Antes aqui do tracinho, você vai copiar. Deixa eu dar um aqui na minha tela de novo. E aqui vou colar o ID, tá ok? E aqui eu vou botar a página, tá? Página, se você não sabe, seria isso aqui de baixo aqui. Vamos supor que você tem mais de uma página onde você tem outras informações salvas. Então você teria que escolher a outra página para ele literalmente pegar a página que tem as informações que você quer. Então aqui eu vou escolher a página 1. Aqui eu não vou botar filtro nenhum. E aqui que tem o cajado, lá ele. Aqui que tem o que você precisa aqui, pessoal. A gente vai ter várias funções. Eu vou até botar aqui em português para vocês verem junto. Tá ok? A gente tem a opção aqui de obter linhas, que é onde a gente consulta. A gente tem uma opção aqui de criar linhas. A gente tem uma opção de adicionar uma linha, que na verdade é criar uma nova planilha, né? Aqui a gente adiciona uma linha na planilha, ou adiciona, a gente exclui, a gente atualiza uma linha existente na nossa planilha, simplesmente como, por exemplo, se eu quisesse mudar o dado de um dado que tem na planilha, eu poderia mandar uma mensagem, ó, muda o dado de fulano para X coisa. Ele poderia, só que a gente teria que ter vários nodes para poder executar isso. Então, cada um teria que fazer uma coisa. Não dá para me botar mais de uma função em um. Então, eu vou botar aqui obter linhas, vou deixar em inglês de novo. Já botei o ID, ele já reconheceu. Não precisa botar nenhum filtro, tá, pessoal? Nenhum filtro. E aqui, o que eu vou fazer? Você pode consultar informações de usuários através da planilha. Agora, se eu chegar nele aqui e perguntar quem está registrado na planilha, ele vai me retornar agora. Ele vai consultar, tá vendo? Ele consultou a planilha. E aí, ó, ele já me trouxe todos os dados que estão dentro da nossa planilha. Olha, na planilha estão registrados o Christian, Diego Peralta, Maria e Matheus. Agora, o que a gente vai pedir? Primeiro a gente vai pedir o e-mail, depois a gente vai pedir o nome. Quais são os e-mails dessas pessoas? Que ele vai retornar os e-mails dessas pessoas. Olha, ele retornou christian@gmail.com, Diego Peralta, Maria. Agora, quais são os telefones? E aí os telefones, ele trouxe o telefone aqui, não tem como confirmar. Eu sei que tá certinho aqui, entendeu, pessoal? Então, a gente já tem mais ou menos a quantidade, você poderia fazer qualquer pergunta que tem ali nesta planilha, como por exemplo, eu poderia criar um novo campo na planilha, chamado LTV. LTV, se você não sabe, é praticamente um cálculo baseado em quanto de dinheiro a pessoa já gastou com você. Por exemplo, você tem uma empresa aí de bombom. Você tem 2 clientes. Um cliente, em uma semana, todos os dias ele gastou R$100 com você. Então, o LTV desse cliente seria todos esses dias somados, que daria R$500. 100 5 dias, né? Então, e o outro, se ele gastou 50, seria metade disso, 250. Então, é isso o LTV. Então, eu vou botar LTV diferente, LTV. Deixa eu botar aqui 14 também. Vou botar 100. Vou botar 200. Vou botar 300. Vou botar 400. E aqui eu vou mudar a célula para moeda, né, para real. E aqui está aqui o valor atualizado. E agora eu vou lá na planilha. Vou clicar em atualizar, porque eu adicionei uma nova planilha, eu preciso atualizar ela. Ou nem isso, né? Vou dar só um refresh list. E agora, se eu vim aqui, quais são os LTVs deles? Aí ele vai lá na planilha. Ah, tá. LTV das pessoas registradas. Eu não dei contexto também, né? Agora consulte a planilha para me trazer o LTV das pessoas registradas. Aí, ó. Aí, agora ele está consultando.
Aí, ó, tá vendo, pessoal? Acabei de cadastrar lá, ó, Christian, Jake Peralta, Maria. É, no, to no total, somando todos, quanto dá? Aí, ó, ele vai usar tudo de calculadora, e aí ele me retornou o valor de R$ 1.000 aqui. Olha só que doideira, pessoal. Então, agora, olha só o que eu posso fazer. Eu vou dar um duplicate. Eu vou vir aqui no Tudo Demais, vou conectar e vou vir aqui na planilha e vou mudar de Get Row para Append Row, que a gente vai criar uma nova linha na planilha. Aqui a gente vai ter um nome, telefone e LTV, tá ok? E-mail também. Aqui a gente teria que preencher com as variáveis que seria onde a IA vai usar para preencher lá na planilha esses nomes. Então esses campos aqui são os campos que estão na planilha. E para isso acontecer, a gente tem que preencher. Só que você não precisa fazer isso. Olha só, tem esse botãozinho aqui, ó. Você literalmente vai clicar, inclusive se você tirar o X, ele vai aparecer ali. Aí é só você deixar, ó, e que a IA vai entender, tá ok? A IA tá ali. E aqui eu vou copiar esse nome, porque eu preciso passar informação. Sempre você precisa passar informação das tools e o que elas fazem, tá ok? E aqui eu vou vir aqui. Sempre que precisar adicionar uma pessoa ou fazer cadastro, utilize a tool planilha 1 e preencha os dados: nome, e-mail, telefone, LTV. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Isso é simplesmente surreal, né? Aqui a gente já inseriu as informações e a gente modificou o nosso agente de acordo com as informações que a gente tem. Então, toda vez que você for adicionar uma função, se for adicionar uma ferramenta, você sempre tem que dar o contexto para ele. Você viu que ele, mesmo falando ali, ele não soube, eu tive que especificar muito bem para ele poder retornar o que eu precisava, tá ok? Então, eu vou vir aqui, eu vou perguntar ele primeiro, consegue cadastrar uma nova pessoa para mim? Vou perguntar a ele. E aí ele consegue cadastrar. Ele pediu nome, telefone e e-mail para mim. E eu vou vir aqui, vou copiar isso aqui tudo. Vou jogar aqui, vou botar os pontinhos aqui que eu sou organizado. LTV, vou botar o nome aqui, Júlia, aleatoriamente. E-mail, julia@gmail.com. Telefone, eu não lembro mais a quantidade. Isso aqui eu vou botar R$ 500. Eita! Minha música começou a tocar aqui do nada, cliquei sem querer. Foi mal, pessoal. Inclusive, isso aqui vai dar ruim pra mim no YouTube. Vou até ter que mexer aqui nessa parte. Então, aqui na LTV, tá ok? Ele vai modificar. Então, eu acho que nem preciso desse sinal aqui, porque lá na planilha já tá marcado com. Aqui, deixa eu mandar mensagem aqui. Registre essa pessoa. E aí eu vou dar um Enter. E agora ele vai usar a planilha 1, né? Calma aí, notei o valor, informa. Tem o O antes do número. Ah, tá. Eu botei um O ao invés do número. Tá certo. Seria um 0. Aí, ó. Agora ele vai registrar. Ele entendeu o erro, me corrigiu e registrou na planilha. Ele utilizou a ferramenta. Se eu clicar aqui, ó, vai ver que ele adicionou. E se eu for lá na planilha, vai ter um novo usuário, Júlia, o sexto usuário. E ele não foi, né? Mas, obviamente, eu só tinha botado em todas as colunas. Eu não tinha botado em todas as colunas, né? Se eu for aqui, mandar um novo usuário, eu vou mandar aqui só, sei lá, João, LTV também, botar 600, adicione esse agora. E aí eu vou pedir para ele, agora provavelmente ele vai ir certinho também, questão lá da cifra lá, né? E aqui você percebe que já foi, ele me retornou, o cadastro João foi realizado, nome XX, precisando de alguma coisa, estou à disposição. Agora, se eu for lá na planilha, tá aqui, inclusive foi certinho, porque eu não tinha botado todos os dados da planilha, então você tem que clicar aqui
e mudar toda a coluna, tá? Eu tinha mudado só colunas específicas, então eu botei todos que eu adicionava e vinha com a cifra bonitinho. E agora tá organizado. Agora, se eu for nele, agora, qual é o LTV total dos usuários? Aí ele vai consultar a planilha e vai me retornar. O LTV dos usuários cadastrado atualmente é 2.100. Percebe que antes, né, era um valor e agora é outro que a gente adicionou praticamente 1.100. Então tá certinho, a gente tinha 1.000, agora foi 600 mais 500, então a gente deu esse valor. E é isso, pessoal. E assim, você viu, só que eu adicionei um agente que responde dúvidas, inclusive o que é Cloud Code, que eu tinha falado que ele responde dúvidas sobre inteligência artificial, né? Então ele vai me responder o Cloud Code, uma referência à tecnologia de inteligência artificial, desenvolvido pela Anthropic, nananã. Ele responde dúvidas sobre isso. Eu poderia botar isso aqui na internet, ó, make em chat public, né? Eu pegaria esse link. É isso, pessoal. Nossa, a gente já tá em 45 minutos de aula criando o primeiro agente de inteligência artificial. Tô com o cérebro travando. Só o que me salvaria agora seria uma cerveja, tá ok? E eu preciso fazer isso nesse momento. Então, vamos finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa suas dúvidas aí se for o seu primeiro contato com o N8N. Me conta o que você achou, deixa o seu like e, principalmente, para ajudar, se inscreva também para receber mais conteúdos como esse aqui no perfil, tá ok? Com certeza vai ter sobre outro fluxo. Eu vou deixar esse fluxo que eu fiz aqui no chat também, o JSON, que inclusive vou ensinar vocês a importar também, que é simplesmente clicar nesses 3 pontinhos. Você vai pegar o arquivo que vai estar em JSON e vai importar e já vai aparecer esse fluxo aqui para você poder testar e versionar também. E é isso, espero vocês na próxima aula, no próximo vídeo. É isso, um grande abraço.